estamos de volta com a segunda parte do nosso módulo 8 de Físico-Química, frente 2, do segundo semestre, Eletroquímica, Eletrólise. E nós vamos iniciar agora o estudo da eletrólise ígnea. Nós já vimos na parte anterior que a eletrólise ígnea ela não tem água. O eletrólito, que pode ser um sal ou um óxido iônico, que são sólidos nas condições ambientes, eles são aquecidos em temperaturas superiores ao ponto de fusão, então eles sofrem fusão, passam de sólido para líquido, os íons ficam livres, passam de sólido para líquido e não aquoso, porque aquoso significaria que os íons estariam livres em solução aquosa, o que não é verdade, porque na eletrólise ígnea não tem água, os íons passam. O estado físico do eletrólito era sólido e agora os íons estão líquidos, sofreram fusão. Esses íons livres poderão sofrer eletrólise. Não esquecer da regra geral. Os cátions ganham elétrons, sofrem redução para ficarem sem carga. Os ânions perdem elétrons, sofrem oxidação para ficarem sem carga. Na eletrólise ígnea, nós vamos ver que é um método muito importante, ainda hoje, para produzir metais. Metais como os metais da família 1A, lítio, sódio, potássio, os metais da família 2A, cálcio, magnésio e até mesmo o alumínio. Todos esses metais, principalmente os metais da família 1A, 2A e o próprio alumínio, eles são produzidos a partir de eletrólises ígneas, ou de sais ou dos seus óxidos, para que eu obtenha o metal na sua forma pura. E isso também a gente até vai estudar no nosso módulo mais Enem de metalurgia, porque a metalurgia se divide em vários grupos. A pirometalurgia, que é usado o aquecimento, a hidrometalurgia, que são reações que ocorrem meio aquoso, e a eletrometalurgia, que são reações que ocorrem através da eletrólise para produzir metais, que é o que a gente vai estar falando aqui, né? A eletrólise ígnea, para produzir os metais da família 1A, 2A e o alumínio, é uma parte da metalurgia chamada de eletrometalurgia. Então vamos lá. Eletrometalurgia do sódio, é a eletrólise ígnea do sal de cozinha para produzir o sódio metálico. Eletrometalurgia é o processo de obtenção de metais através da eletrólise, é um ramo da metalurgia. O sódio metálico, metal da família 1A, ele é produzido pela eletrólise do NaCl fundido, ou seja, pela eletrólise ígnea do NaCl, em um processo industrial chamado célula de Downs. O NaCl fundido, ele vai se converter em Na+ líquido e Cl- líquido. O Na+ vai sofrer redução, ganhar elétrons, e o Cl- vai sofrer oxidação, perder elétrons. A eletrólise ígnea precisa anteriormente que o eletrólito seja fundido. Então, em geral, a eletrólise ígnea é uma eletrólise cara, primeiro por causa disso, porque você tem que fundir o eletrólito. Você vai gastar energia para fundir o eletrólito em temperaturas muito altas. E depois você ainda vai gastar energia elétrica para fazer a eletrólise acontecer, porque a eletrólise é um fenômeno não espontâneo. Então a eletrólise é um processo caro, particularmente a eletrólise ígnea. Mas isso compensa, porque você vai ver que a partir de sal de cozinha, que é um composto que pode ser obtido em toneladas a partir da água do mar, da simples evaporação da água do mar, você vai obter duas substâncias de alto valor comercial. Sódio metálico e o gás cloro gasoso. Então, isso compensa. Mas para diminuir o ponto de fusão do sal de cozinha, eles misturam sal de cozinha com outro sal, que é o cloreto de cálcio. Ele é usado para reduzir o ponto de fusão do sal de cozinha, que é em torno de 804 graus Celsius. Quando você mistura com o cloreto de cálcio, esse ponto de fusão cai para 600 graus. Ora, diminuir mais de 200 graus aí, imagine isso industrialmente, numa indústria que vai passar 24 horas por dia, todos os dias do ano produzindo, fazendo eletrólise ígnea, isso é uma economia do tamanho do planeta, né? Então, o ponto de fusão do sal de cozinha, que é em torno de 800 graus, cai para 600 graus quando ele mistura com cloreto de cálcio. Então, isso é importante, isso é uma característica do processo industrial, como é que isso é feito na indústria. Pessoal, vou lhe mostrar
em todas as eletrólises ígneas e também nas eletrólises de solução aquosa, a questão sendo resolvida de duas maneiras. Uma primeira maneira, até sem fazer as semi-reações de redução e de oxidação e depois a global. Sem fazer as semi-reações, você já vai saber o que é que vai ser produzido no cátodo e o que é que vai ser produzido no anodo. Então, muitas vezes, em provas de marcar, você simplesmente, com essa primeira maneira que eu vou ensinar, você já acerta a questão. Ok? Já sabe o que é que vai ser produzido no cátodo, já sabe o que é que vai ser produzido no anodo. E aí, para provas de específica abertas, que eles poderão pedir para você fazer as semi-reações do cátodo, do anodo e a global, nós vamos também ver como resolver isso daí, sempre de duas maneiras. Primeiro, sem fazer as semi-reações, e segundo, fazendo as semi-reações. Então, vamos lá. Exemplo, vamos fazer a eletrólise do NaCl fundido. Quando você fundir o NaCl, quais são os íons que você vai obter? Na+ líquido e Cl- líquido. Cuidado para não colocar aquoso, porque na eletrólise ígnea não tem água, então há uma diferença entre líquido e aquoso. Quando os íons estão líquidos, eles estão ali na fase líquida, não tem água. Quando os íons estão aquosos, eles estão dissolvidos na água. Na eletrólise ígnea, os íons estão líquidos. Então, eu obtenho um cátion, que é o Na+ líquido, e um ânion, que é o Cl- líquido. E aí vamos lembrar da regrinha lá da eletrólise, né? O cátion sempre ganha elétrons, sempre sofre redução. O ânion sempre perde elétrons, sempre sofre oxidação. Então, mais uma vez, repetindo, aqui na eletrólise, não é necessário você consultar os potenciais de redução para definir quem vai se reduzir, quem vai se oxidar. Isso a gente faz na matéria de pilhas, que são reações de oxirredução espontâneas. Então, aqui ficou mais fácil. Então, é só seguir a lógica. O cátion ganha elétrons, sofre redução. A redução ocorre no cátodo. O cátodo é o polo negativo da eletrólise. Enquanto o cátodo na pilha é o polo positivo, na eletrólise ele é o polo negativo. E aí me ajude. Quando o Na+ ganhar um elétron, qual é o metal que vai ser produzido aqui no cátodo dessa eletrólise? É o sódio. Sódio líquido, porque a temperatura está em torno de 600 graus, né? E essa temperatura já é superior ao ponto de fusão do sódio. Então é produzido um metal, que é o sódio, na fase líquida. E o ânion? O ânion vai perder elétrons, vai sofrer oxidação. A oxidação ocorre no anodo. Enquanto o anodo na pilha é o polo negativo, na eletrólise é o polo positivo. E aí, quando o cloreto perder elétrons, esses elementos da família 7A, nos seus ânions, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, eles se oxidam 2 a 2. 2F-, 2Cl-, 2Br-, 2I-. Aí eles perdem 2 elétrons para se transformar numa substância diatômica, F2, Cl2, Br2 e 2. Então, 2 cloretos, né, vão se oxidar no anodo, transformando-se em gás cloro, perdendo 2 elétrons. Então, toda eletrólise ígnea, eu costumo dizer que produz um metal e um gás. E aqui para nós, dizer qual é o metal e qual é o gás que vai ser produzido a partir de uma eletrólise ígnea é muito fácil. Porque vai ter um cátion, quando ele ganhar elétrons, vai se transformar no metal daquele cátion. Como é o cátion de sódio, vai produzir o metal sódio. Se fosse o cátion de magnésio, vai produzir o metal magnésio. E o ânion, quando ele perder elétrons, vai se transformar num gás. Geralmente é um ânion da família 7A, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. E aí nós vamos produzir ou gás cloro ou gás flúor, como a temperatura está muito alta, ou o bromo na fase gasosa, ou até mesmo o iodo na fase gasosa, porque a temperatura é muito alta. Essas substâncias estariam todas na fase gasosa em temperaturas tão extremas, ok? Então, toda a eletrólise ígnea vai produzir um metal e um gás. Veja que eu coloquei aqui todas as informações, ó, porque nas questões de marcar, é isso que ele vai estar dizendo. Ele vai dizer, o cátion perde elétrons, o cátion se oxida, o cátion vai reagir no anodo, o cátion vai reagir no polo positivo. Tudo isso que eu estou dizendo está errado, né? As informações estão todas aqui, e eu estava dizendo exatamente o contrário. Já o ânion vai ganhar elétrons, o ânion vai se reduzir, o ânion vai para o cátodo,
O ânion vai para o polo negativo, está tudo errado, está aqui todas as informações. É isso que ele vai estar cobrando numa prova, ok? Então, por isso que eu coloquei aqui todas as informações que ele pode pedir. O cátion na eletrólise ganha elétron, sofre redução, a redução ocorre no cátodo, o cátodo na eletrólise é o polo negativo, e quando o Na+ ganhar um elétron, ele se transforma no metal sódio. O ânion perde elétron, sofre oxidação, a oxidação ocorre no anodo, o anodo é o polo positivo da eletrólise, e quando dois Cl- perderem 2 elétrons, ele vai se transformar no gás cloro. Então a eletrólise ígnea do sal de cozinha produz o metal sódio no cátodo e o gás cloro no anodo. Acabou a questão. Qualquer questão de marcar estará resolvida aí. Mas uma questão de prova específica aberta. Ele vai pedir para você fazer as semi-reações sem nenhum problema. Vamos lá. Lá no cátodo, vamos escrever a semi-reação de redução do Na+. Na verdade, o Na+ ganha um elétron e se transforma em sódio metálico. Só que a gente tem que igualar o número de elétrons perdidos e ganhos. E os ânions da família 7A se oxidam 2A2. Então, eu já multipliquei aqui a reação por 2. 2 Na+, líquido, olha o estado físico do íon, ganha 2 elétrons, se transformando em 2 mols de sódio líquido, porque a temperatura é tão alta que o metal produzido vai estar na fase líquida. Essa é a semi-reação de redução que ocorre no cátodo. Lá no anodo, que é a semi-reação de oxidação, quem vai se oxidar? O cloreto. Eu já te disse que a oxidação é 2A2. Fluoreto, cloreto, brometo e iodeto se oxidam 2A2 para produzir substâncias diatômicas, o gás flúor, o gás cloro, nessas temperaturas extremas, o gás bromo e até mesmo o gás iodo, ok? Então, 2 cloreto, a fase líquida, vão se transformar em gás cloro, perdendo 2 elétrons, daqui a semi-reação de oxidação que ocorre no anodo. Quando você cancelar 2 elétrons com 2 elétrons, vai produzir o quê? 2 Na+ líquido, 2 Cl- líquido, produzindo sódio metálico e cloro gasoso. 2 mols de sódio metálico e 1 mol de cloro gasoso. Como nós já sabíamos, desde o começo, sem fazer nenhuma reação, toda a eletrólise ígnea vai produzir um metal e um gás. Detalhe importante, se você consultar aqueles potenciais padrão de redução lá do nosso módulo 7 de pilhas, quando você colocar aqui o potencial de redução do cátodo e o potencial de oxidação do anodo, e somar os dois, esse ADDP vai dar menos 4,07 volts. Ora, o que é que significa uma DDP negativa, pessoal? Uma DDP negativa significa que o ΔG é positivo. Ou seja, essa reação de oxirredução é uma reação não espontânea. Ela não ocorre espontaneamente. Se você tiver Na+ e Cl-, espontaneamente não vai haver a produção do metal sódio e o gás cloro, que são duas substâncias altamente reativas. O gás sódio, se entrar em contato com a umidade do ar, ele explode, produzindo NaOH, liberando gás hidrogênio, uma reação altamente exotérmica. O gás cloro é altamente reativo. Então não vão ser produzidos espontaneamente. Só vão ser produzidos se você fornecer energia elétrica através de um gerador. E o que é que significa essa DDP negativa de menos 4,07 volts? Qual é o significado prático disso? Que essa reação não espontânea só vai ocorrer se você fornecer uma diferença de potencial que ultrapasse 4,07 volts. Se você fornecer uma DDP de 4 volts, essa reação não espontânea não ocorre. Teoricamente, se fornecesse 4,07 volts, ela estaria em equilíbrio. Na prática, a gente sempre ultrapassa bastante esse valor. Você colocaria ali 7 volts, algo desse tipo, para você garantir que aquela reação de oxirredução não espontânea possa agora acontecer espontaneamente, porque você está fornecendo uma diferença de potencial que é superior à sua DDP, e essa DDP estaria negativa, apontando que aquela reação de oxirredução é não espontânea. Ok? Vamos ver como é que ocorre isso numa cuba eletrolítica, né? O que caracteriza, na eletrólise. Olha, é lógico que isso aqui é apenas uma coisa esquemática, né? Porque, na verdade, isso aqui é uma cuba eletrolítica. Em geral, essa cuba eletrolítica, ela tem que resistir a temperaturas altíssimas, né? Temperaturas aí superiores a 600 graus. Às vezes ela é de cerâmica ou então de um material metálico que tem um ponto de fusão muito alto. Aqui é apenas um esquema. Então, numa eletrólise ígnea, você precisa de quê? De uma cuba eletrolítica, que é um material que resista
a grandes aquecimentos, de dois eletrodos inertes, que em geral podem ser ou de platina ou de carbono grafite. Vamos imaginar que esses eletrodos sejam de platina. Você precisa de um gerador de corrente elétrica. É esse gerador que vai fazer a eletrólise acontecer. Todo gerador tem dois polos, né? O positivo e o negativo, que vai coincidir também aqui, ó. Aqui é o polo positivo. Pelo sinalzinho do gerador você continua aqui. Aqui é o polo positivo da eletrólise, por isso que é o anodo. Aqui é o polo negativo da eletrólise, por isso que é o catodo. Então, pelos sinais do gerador, você consegue saber quem é o anodo e quem é o catodo. Às vezes o gerador, aquela representação que a gente aprende lá na física, ele é representado por duas barrinhas paralelas. A maior barrinha é o polo positivo, é o anodo. A menor barrinha é o polo negativo, é o catodo. Aí aqui você tem os eletrodos inertes, platina ou grafite, tem o gerador, tem a cuba eletrolítica e tem o eletrólito fundido aqui, ó. Se não tem água aqui. Eu coloquei sal de cozinha sólido e aqueci a temperaturas maiores do que o ponto de fusão para obter Na mais líquido e Cl menos líquido. Quando eu ligo o gerador, quem é que vai se oxidar no anodo? São os ânions, no caso é o cloreto. O cloreto se oxida produzindo gás cloro. Então aqui começariam a surgir bolinhas de gás cloro no anodo. O cloreto, os ânions cloreto, perdem elétrons que vão embora pelo fio, se transformando em gás cloro. Daqui a reação de oxidação que ocorre no anodo. 2 cloreto, produzindo cloro gasoso, perdendo 2 elétrons. Bolinhas de gás cloro surgiriam aqui no anodo. Veja que o eletrodo é inerte, ele não reage. Os elétrons que saem do anodo vão para o catodo. Quando chegarem lá no catodo, os íons sódio Na+, que estão líquidos aqui, devido ao eletrólito estar fundido, eles ganham elétrons, os elétrons que foram perdidos pelo cloreto, vão lá para o Na+, e aí ele ganha elétrons se transformando em metal sódio. O Na+ ganha 2 elétrons e transforma no metal sódio. Como a temperatura é muito alta, esse sódio produzido é líquido. E nós temos aqui, ó, o NaCl fundido. Então está aí um esquema, esse sódio líquido começa a escorrer aqui pelo catodo. A eletrólise do cloreto de sódio fundido, os íons cloreto são oxidados no anodo, produzindo gás cloro, e os íons sódio são reduzidos a sódio metálico líquido no catodo. Essas células de Downs, né, na indústria, na prática, aquilo ali, eu repito, apenas é um esquema, né? Não poderia ser tão simples assim, porque se estivesse produzindo gás cloro aqui no anodo e sódio metálico no catodo, eles acabariam entrando em contato um com o outro, duas substâncias extremamente reativas. Se você colocar o sódio metálico em contato com o gás cloro, a reação é tão intensa que é explosiva e imediatamente produziria sal de cozinha. Na+ e Cl- de novo. Então não adiantaria nada. Se você juntar o sódio metálico com o cloro gasoso, a reação é tão intensa que chega a ser explosiva e produziria sal de cozinha de novo. Então na indústria existe todo um esquema para fazer com que o sódio metálico produzido e o gás cloro produzido não entrem em contato. Por isso que o nome é chamado de célula de Downs, que é a parte, né, vamos dizer assim, da engenharia industrial que planejou essas células para produzir isso a nível industrial. Então aqui é uma entrada de sal de cozinha, eles colocam sal de cozinha, o NaCl é aquecido a temperaturas altíssimas, lembre-se que ele mistura também com cloreto de cálcio, para que o ponto de fusão do NaCl diminua de 800 e pouco, de 804 para 600 graus, isso economiza bastante. Aí você tem aqui o NaCl fundido, aí tem um anteparo para prevenir, ó, que o sódio e o cloro entrem em contato. Por quê? Porque aqui no meio, polo positivo é o anodo. É um anodo de carbono, de grafite, é um eletrodo inerte. O eletrodo é de carbono. Lá no anodo, quem é que se oxida no anodo? É o gás cloro. É o cloreto, desculpem, né? O cloreto se oxida produzindo o gás cloro, perdendo 2 elétrons. O gás cloro, assim que é produzido, começa a borbulhar e tem um anteparo aqui na forma de um funil, ó,
onde o gás cloro já vai sendo coletado. Nem pensar em entrar em contato com o sódio metálico. E aí, ó, circundando esse funil, tem um catodo de ferro. O catodo, ele pode ser de qualquer metal que ele se torna inerte, porque um metal, o ferro, jamais vai se oxidar porque ele está servindo de catodo. No catodo não pode acontecer oxidação, só pode acontecer redução. Então ele bota aí um catodo de ferro, que não tem nenhum problema. Qualquer metal reativo no catodo se torna inerte. Essa é uma regra que vale ouro. Nós vamos precisar dela mais na frente, quando estivermos estudando eletrônica em solução aquosa com eletrodos reativos, ou repetir. Qualquer metal reativo no catodo se torna inerte, porque um metal só pode se oxidar. Mas se você colocar esse metal no catodo, como é que ele vai se oxidar? Então ele se torna inerte. Então o catodo é de ferro, e lá nesse catodo de ferro, que é o polo negativo dessa eletrólise, vai acontecer a reação de redução do Na+. O Na+ ganha elétrons para se transformar no sódio metálico na fase líquida. Esse sódio metálico líquido, ele é menos denso do que o NaCl fundido. Aí ele começa a subir aqui, ó. Como ele começa a subir, ele fica na parte de cima e acaba escoando aqui, ó, para esse depósito de sódio metálico líquido. Então olha como essa célula de Downs é engenhosa, né? É uma engenharia química industrial. Nós temos aí o anodo, que é de carbono grafite, que fica dentro de um funil isolado, né? Onde assim que o gás cloro é produzido, ele já é coletado. E por fora desse funil nós temos o catodo de ferro, onde ocorre a reação de redução do Na+, produzindo sódio metálico. E quando o sódio metálico é produzido, como ele é menos denso do que o eletrólito fundido, ele vai para a superfície e é coletado naquele recipiente. Então tá aí tudo o que você precisa saber sobre a eletrólise ígnea do sal de cozinha, né? Como responder a questão sem fazer nenhuma semi-reação, como escrever as semi-reações, como é que ocorre isso esquematicamente naquela célula que nós vimos esquemática, e agora aqui na verdade, na realidade, industrialmente, numa célula de Downs, como é que esse sódio metálico, esse gás cloro, são produzidos e recolhidos isoladamente, ok? Nós vamos estudar agora a eletrólise ígnea mais importante que existe no planeta, que é a eletrólise ígnea para produzir alumínio. Os metais da família 1A, como exemplo eu coloquei o sódio, com o mesmo raciocínio, os metais da família 2A, podia ser cloreto de cálcio. Quais os produtos da eletrólise ígnea do cloreto de cálcio? Um metal e um gás. Qual é o metal? Quando o cálcio 2+ ganhar 2 elétrons, cálcio metálico. Qual é o gás? Gás cloro. Qual é o produto da eletrólise ígnea de fluoreto de cálcio? Qual é o metal? Cálcio. Quando o cálcio 2+ ganhar 2 elétrons, vai produzir cálcio. E quando o fluoreto perder elétrons, vai produzir gás flúor. Então os metais da família 1A e 2A são muito semelhantes. A eletrólise ígnea sempre vai produzir um metal e um gás. Agora nós vamos para a eletrólise ígnea mais importante. Todo o alumínio que existe no planeta, ele é produzido a partir de uma eletrólise ígnea do óxido de alumínio, que é o Al2O3. Então veja, primeiro, por que o alumínio é um metal realmente caro. Então, nós já sabemos que a eletrólise ígnea é um processo caro. A eletrólise ígnea do Al2O3 para produzir alumínio é caríssima. Tem que fundir o eletrólito, nós vamos ver que vai consumir criolita, que é uma substância que é colocada para diminuir o ponto de fusão do óxido, vai consumir energia elétrica, vai consumir até mesmo o eletrodo inerte, que é o carbono, o carvão. Então é caríssimo o alumínio. Mas saiba, todo alumínio é produzido na indústria a partir da eletrólise ígnea do Al2O3, que é isso que nós vamos ver agora. A eletrometalurgia do alumínio. A célula de eletrólise para produzir alumínio é conhecida de célula de Hall, através de um processo chamado de processo Hall. Ela é usada para a produção do alumínio. Qual é o composto que é utilizado? É um óxido iônico, que é o Al2O3. O ponto de fusão dele é altíssimo, 2000 graus Celsius. Então não seria nada prático fazer a eletrólise desse óxido fundido, porque ele teria que ser aquecido a temperaturas superiores a 2000 graus Celsius. Então o que é que se faz? Usa-se o Al2O3 purificado, com uma pureza alta,
misturado com criolita fundida. Essa criolita é esse Na3AlF6, é um composto iônico, como você tá vendo aqui, é um composto que tem dois cátions, né? É um fluoreto de sódio e alumínio. Essa criolita fundida, na presença dessa criolita fundida, o Al2O3 acaba fundindo a 1012 graus Celsius, a cerca de 1012 graus Celsius. Então, baixa muito o ponto de fusão, porque a criolita funde a 1012 graus Celsius, na presença dessa criolita fundida, o Al2O3 acaba também sofrendo fusão. Então, lá no NaCl, eles misturam também misturam um composto, né, CaCl2, para diminuir o ponto de fusão. E aqui na eletrólise do Al2O3 também, eles colocam criolita, que é esse hexafluoreto aí de sódio e alumínio. Então vamos lá, de novo daquelas duas maneiras, ver como dizer quais os produtos sem fazer as semi-reações, depois fazendo as semi-reações, e depois vamos até mostrar como é que isso acontece na indústria, esse processo de Hall. Ora, quando você fundir o Al2O3, vai produzir o quê? 2 mols de Al3+, né? E 3 mols de O2-, que é o ânion. Aquela regrinha, o cátion na eletrólise sempre ganha elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. A redução ocorre no catodo. Na eletrólise, o catodo é o polo negativo. Quando o Al3+ ganhar 3 elétrons, ele vai se transformar num metal. O metal é o metal alumínio. A temperatura vai estar tão alta que o alumínio produzido é um alumínio na fase líquida. Do mesmo jeito que os metais 1A e 2A, na eletrólise ígnea, ficam na fase líquida, devido à alta temperatura de fusão do eletrólito, o alumínio também produzido está na fase líquida. O ânion perde elétrons, sofre oxidação. A oxidação ocorre no anodo. O anodo na eletrólise é o polo positivo. Aqui também o O2-, que é esse ânion, ele vai se oxidar a 2A2. 2O2- se oxida perdendo quantos elétrons? 4 elétrons, né? Porque são 2 O2-, se oxidam perdendo 4 elétrons, produzindo um gás, que é o gás oxigênio. Continua valendo a mesma regra. A eletrólise ígnea sempre vai produzir um metal, a partir da redução do cátion, que nesse caso é alumínio, e um gás, a partir da oxidação do ânion, que nesse caso é o gás oxigênio. Então nós já sabemos tudo. Todas as informações que ele pede na prova e que vai ser produzido alumínio no catodo. Todas as informações que ele pede numa prova de marcar e que vai ser produzido gás oxigênio no anodo. Vamos fazer as semi-reações. Lá no catodo, a semi-reação de redução do alumínio. O alumínio 3+ líquido ganha 3 elétrons, se transformando em alumínio metálico líquido. 2O2-, como eu te disse, né, líquido, se transforma em gás oxigênio, sempre 2A2, liberando 4 elétrons. Só que eu não posso somar essas semi-reações, porque aqui está ganhando 3 e aqui está perdendo 4. Temos que igualar os elétrons. Vou multiplicar por 4 para ficar 12, vou multiplicar por 3 para ficar 12. Lembre-se que nessas semi-reações de oxidação e redução, o número de elétrons perdidos e ganhos tem que ser iguais. Então, multiplicando por 4, fica 4 Al3+, 12 elétrons, 4 mols de alumínio. Multiplicando por 3, 6O2-, 3O2, 12 elétrons. Cancela 12 elétrons com 12 elétrons. Aí qual é a reação global? 4Al3+ líquido, mais 6O2- líquido, produzindo 4 mols de alumínio líquido e 3 mols de oxigênio gasoso. Como a gente já sabia, mesmo sem fazer nenhuma reação, pelo primeiro método de resolução, sempre a eletrólise ígnea vai produzir um metal e um gás. No caso da eletrólise ígnea do Al2O3, vai ser produzido um metal, que é o alumínio, na fase líquida, por causa da alta temperatura de fusão, e o gás oxigênio. Todo alumínio que nós encontramos no comércio é produzido a partir da eletrólise ígnea do Al2O3. Repito, por isso que o alumínio é realmente um metal bem caro. Veja bem, lá no anodo, a reação que ocorre é a reação de oxidação do O2-. São 2 mols de O2- que se oxidam, perdendo 4 elétrons, produzindo oxigênio. O eletrodo que é usado é um eletrodo de grafite, que é um eletrodo inerte, né? Ou seja, esse eletrodo nem participa de uma reação de oxidação, nem participa de uma reação de redução.
Só que como é produzido gás oxigênio na superfície do grafite, o que é que acontece quando o carbono entra em contato com o oxigênio? Ocorre uma reação de combustão. Então, o carbono reage com o oxigênio produzindo CO2. Então, os bastões de grafite, nessa eletrólise, eles vão se desgastando, porque o carbono reage com o oxigênio produzindo CO2, que é um gás, e vai embora. Então, esses bastões têm que ser substituídos constantemente. É mais um gasto na eletrólise ígnea do Al2O3, porque o carbono grafite é um eletrodo inerte. Mas como está sendo produzido oxigênio no anodo, lá no anodo o oxigênio força a combustão do carbono produzindo CO2. Então os bastões de grafite acabam sendo consumidos nessa reação. O carbono reage com o oxigênio, produzindo CO2, esse doisinho aqui embaixo, e 4 elétrons. Então lá na semi-reação do anodo, o oxigênio acaba reagindo com o oxigênio, produzindo CO2 e mais 4 elétrons, ok? Esse processo de purificação do Al2O3, porque o Al2O3 é encontrado como minério, né, que é a bauxita, mas ela tem uma pureza relativamente pequena. Então esse Al2O3 tem que primeiro aumentar a pureza, para a partir daí fazer uma eletrólise. Esse aumento da pureza é produzido através de um processo industrial, chamado de processo de Baia, onde o minério de alumínio, que é a bauxita, é purificado até uma pureza de cerca de 50%. 50% de Al2O3, ela é concentrada para produzir um óxido de alumínio. Na verdade, a bauxita, que é o minério bruto, tem uma pureza em torno de 50%. Isso é uma pureza muito baixa, né, para você fazer uma eletrólise. Então, através desse processo de Baia, essa pureza, que naturalmente é em torno de 50%, é bastante elevada para que, aí sim, você pega essa bauxita e vai fazer o processo de Hall, que é produzir alumínio através da eletrólise ígnea dessa bauxita com a pureza mais alta, tá certo? Então fique claro isso. Naturalmente a bauxita tem uma pureza baixa, em torno de 50%, 50% de impurezas. Você não vai pegar isso e fazer uma eletrólise que vai virar uma bagunça. Então você, através de um processo industrial chamado processo de Baia, que não tem nada a ver com eletrólise, ok? Ele concentra essa bauxita para que o minério fique com uma pureza relativamente alta desse óxido de alumínio, e aí sim, o óxido de alumínio sofra todo esse processo que a gente falou anteriormente. E como é isso na indústria? Ó, essa célula eletrolítica é utilizada num processo chamado processo de Hall para produzir alumínio através de uma eletrólise, né? Através de um fenômeno de oxirredução. Vocês vão ver que o alumínio fundido, lá o sódio fundido, né, era menos denso do que o eletrólito, aí ele ia lá para a superfície. Já o alumínio é mais denso do que a mistura de óxido de alumínio e criolita. Então ele é coletado no fundo dessa célula no processo de Hall. Então como é que funciona isso? Nós temos aqui o polo positivo, que é o anodo, são os anodos de grafite. São aqui nesses anodos de grafite que ocorre a reação de oxidação do O2-. O O2- transforma em oxigênio. Você pode simplesmente fazer a reação daquele jeito. Transforma o O2- em oxigênio. Aí depois faz uma outra reação. Coloca o carbono para reagir com o oxigênio produzindo CO2, que é mais fácil do que fazer tudo junto aqui, que fica meio confuso, né? O carbono reagindo com 2O2-, produzindo CO2 e 4 elétrons. Você pode fazer como eu fiz anteriormente, 2O2- produzindo O2, mais 4 elétrons, e depois num outro processo, o O2 reagir com o carbono produzindo CO2, uma reação que é uma reação de combustão. Então, de certa forma, que é produzido tanto O2 como CO2, né? Na prática acaba produzindo CO2, porque todo esse oxigênio produzido já vai forçando essa combustão do carbono grafite, então acaba produzindo CO2, bolinhas de CO2, que são liberadas aqui. E a superfície da célula, que é de ferro revestido com carbono, né, vai funcionar como cátodo. É o polo negativo, onde o Al3+ fundido vai ganhar 3 elétrons, se transformando em alumínio metálico líquido.
Esse alumínio metálico, como é mais denso do que aqui o Al2O3 fundido, misturado com a criolita, ele vai lá para o fundo do recipiente e vai escoando aqui para o recipiente onde ele vai ser coletado. Então tá aí todos os detalhes da eletrólise ígnea do alumínio. Então a eletrólise ígnea, podemos dizer que existem dois grandes grupos. A eletrólise ígnea dos metais da família 1A e 2A, que são muito semelhantes. Eu, como exemplo, coloquei a eletrólise ígnea do sal de cozinha. E a eletrólise ígnea do Al2O3, que nós vimos aí detalhadamente, que sem dúvida é a eletrólise ígnea mais importante de todas. Eu vou fazer aqui uma pergunta que nós só vamos ter a resposta quando nós formos estudar eletrólise em solução aquosa. Por que o alumínio é produzido a partir de uma eletrólise ígnea? Por que não se produz alumínio a partir de uma eletrólise em solução aquosa? Porque é lógico que uma eletrólise em solução aquosa é muito mais barata do que a ígnea. Não precisa aquecer a temperaturas aí superiores a 1000 graus Celsius para haver a fusão, né? É uma pergunta que você só vai ter resposta no nosso módulo, na parte seguinte, quando a gente for falar da aquosa. Mas aí fica essa pergunta, né? Por que não se produz alumínio numa eletrólise aquosa? Por que o alumínio é produzido assim, hoje, e nem vai mudar, né? Para a aquosa eu garanto que não vai mudar, né? Então isso é fundamental a gente entender a importância da eletrólise ígnea. Que os metais da família 1A, 2A e alumínio, atualmente, eles são produzidos a partir de eletrólises ígneas. Existe a aquosa, mas esses metais são produzidos a partir da eletrólise ígnea. Nós teremos a resposta logo em seguida, quando for para eletrólise de solução aquosa. Só para vocês terem uma ideia como realmente produzir alumínio é muito caro. Daí a importância da reciclagem daquelas latinhas de alumínio, e o Brasil é um dos campeões mundiais em reciclagem daquelas latinhas, tanto de aço quanto de alumínio. Nem todas aquelas latinhas, né, de refrigerantes, bebidas, etc., são de alumínio. Tem algumas que tem lá aço, mas algumas tem lá alumínio. Essas latinhas de alumínio, reciclar é muito importante, porque é muito mais fácil você reciclar o alumínio, que é simplesmente fundir para voltar a ser o alumínio líquido, né, do que ter que fazer o alumínio através, a partir das matérias-primas. Veja como é caro produzir alumínio. Para produzir 1 tonelada de alumínio, que seriam 1000 quilos de alumínio, você precisa de 4 toneladas de bauxita. 4.000 quilos de bauxita. 70 quilos de criolita, que é colocada para diminuir o ponto de fusão da bauxita. 450 quilos de ánodos de carbono, já que o carbono acaba sendo oxidado devido à presença do oxigênio. E 56 vezes 10 a 9 joules de energia. Isso para produzir 1 tonelada de alumínio. Então, 4 toneladas de bauxita, com a pureza em torno de 50%, 1.900 quilos de Al2O3, 70 quilos de criolita, 450 quilos de ânodo de carbono, 56 vezes 10 a 9 joules de energia, 4,5 volts, 10 a 5 amperes na célula eletrolítica para produzir 1.000 quilos de alumínio, 1 tonelada de alumínio. É realmente um metal caríssimo para produzir o alumínio, ok? Finalizamos então a eletrólise ígnea com os metais da família 1A, 2A e alumínio, as eletrólises dos sais ou dos óxidos desses elementos para produzir os metais da família 1A, 2A e alumínio. E voltaremos já já com uma das eletrólises mais importantes, sem dúvida, que é a eletrólise em solução aquosa. Tanto com eletrodos inertes, como com eletrodos reativos. Isso daqui a pouco.